Quem conhece a obra de Naruto sabe que não é só uma história de jutsus e batalhas épicas entre ninjas. Até porque, antes mesmo desses ninjas virarem lendas, muitos desses shinobis foram crianças que sofreram bastante na infância, criadas no meio do ódio, da guerra e da solidão. Dessa forma, entender essas infâncias também faz com que nós possamos entender algumas das motivações, tanto para essas crianças virarem heróis, como também para virar vilões. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje eu separei aqui pra vocês o seguinte: as 10 infâncias mais tristes de Naruto, ok? Então, sem mais enrolação, eu sou o Gustavo Campos e bora pra esse vídeo aqui. E eu já vou começar com uma infância que foi um tanto quanto triste, e é uma infância de Jinchuriki, porque os Jinchuriks na infância sofreram bastante. E o primeiro deles, é claro, é o Gaara. Se o Naruto cresceu rejeitado, o Gaara cresceu totalmente aterrorizado, já que, transformado em Jinchuriki ainda bebê quando estava na barriga da sua mãe, com a intenção de ser criado como uma arma para a Vila da Areia, vivendo sob constante vigilância e sofrendo várias tentativas de assassinato autorizadas pelo seu próprio pai, que ainda via ele como instável demais para existir, Gaara não teve infância, não teve afeto e não teve nenhum tipo de segurança. E quando a única pessoa com quem ele confiava, que era ali o seu tio, momentos antes de morrer, recebeu a ordem de assassinar o seu próprio e amado sobrinho, onde inclusive, antes mesmo de morrer, ele chegou a admitir que na realidade odiava o Gaara, assim quebrando totalmente qualquer tipo de entendimento sobre o que é amor no shinobi. Inclusive, esse foi o pontapé para ele fazer a tatuagem com o kanji escrito amor em sua testa. A partir dali, Gaara passou a acreditar que a única forma de viver seria sendo temido. Isso porque ele também era altamente controlado por uma biju que o aterrorizava, que é o Shukaku, a biju de uma cauda. Assim, Gaara desde criancinha sempre foi sozinho, sofreu bastante preconceito e sempre foi moldado para ser basicamente uma arma de guerra. Assim como vimos em Naruto clássico, quando ele foi um dos principais vilões do exame Chunin e não tinha nenhum pudor em cometer atrocidades, até porque ele estava totalmente traumatizado. Só foi melhorar depois que conheceu o Naruto Uzumaki e viu que dava pra ser alguém feliz mesmo sendo um Jinchuriki. Yashamaru, por que você fez isso? Não se importe com a existência de ninguém, exceto a sua. Lute só por si mesmo. Bom, como eu já falei, os Jinchuriki certamente foram as crianças que mais sofreram. Então, várias sofreram bastante, como por exemplo, a própria Kushina Uzumaki, que era Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas. A própria Rin se tornou Jinchuriki ali do 3 Caudas e sofreu bastante, entre vários outros. O Killer Bee, inclusive, é uma criança que sofreu, mas nem tanto, viu? Até que ele era, tipo assim, considerado, o próprio Raikage andava bastante com ele. Então o Killer Bee tinha um pouco de preconceito ali, mas não muito. Porém, o Jinchuriki que mais sofreu na infância, junto com o Gaara, inclusive comenta aí qual que você acha que sofreu mais, é o Naruto Uzumaki. Naruto nasceu no pior dia possível, simplesmente no dia que a Vila da Folha foi quase destruída pelo ataque de Kurama. E para salvar Konoha, como vocês sabem, o seu pai Minato Namikaze e sua mãe Kushina acabaram se sacrificando e dando a sua própria vida para manter o Naruto vivo e para selar a Raposa de 9 Caudas, onde metade foi para dentro do seu pai e a outra metade acabou ficando dentro dele, do Naruto. Dito isso, Naruto acabou crescendo com extremo preconceito e um temor entre toda a população da Vila da Folha, até porque todo mundo o considerava como um grande demônio, atrelando a imagem do Naruto à imagem da criatura que destruiu boa parte da vila naquele dia fatídico. Sendo assim, Naruto acabou crescendo como uma criança um tanto quanto revoltada e carente, onde um dos pivôs do grande sofrimento do Naruto Uzumaki na infância certamente foi o Hiruzen Sarutobi, que além de supostamente não ter cuidado muito bem dele na infância, como vimos em algumas partes do mangá e principalmente no próprio anime, já vimos cenas no anime onde o próprio Naruto Uzumaki pergunta pro Hiruzen quem são os seus pais e o Hiruzen não revela, mostrando que o Naruto morava sozinho e totalmente sem supervisão de nenhum adulto. E se vocês acham que o sofrimento do Naruto já era grande, isso fica maior ainda, até porque o próprio Hiruzen cria uma lei dentro da vila onde é proibido de falar da Raposa de 9 Caudas, do dia do ataque, muito menos falar disso com o próprio Naruto. E enquanto as outras crianças voltavam para casa depois da escola, Naruto voltava para seu apartamento vazio, sem ninguém esperando por
ele, sem ninguém perguntar como foi o seu dia. E os olhares de desprezo que ele recebia ali da vila fazia com que ele crescesse acreditando ainda mais que havia algo de errado consigo mesmo ele sem ter culpa de nada disso. Sendo assim, as travessuras do Naruto na infância não eram em si rebeldia, sempre foram uma tentativa desesperada de ser notado. E o sonho de se tornar Hokage nunca teve relação com o poder, mas com a esperança de que um dia ninguém mais fingiria que ele não existia. 邪魔するぞ。今月の生活費じゃ。無駄遣いするでないぞ。俺の父ちゃんと母ちゃんは誰なんだ？それを聞いてもせんないこと。 Bom, e como vocês podem ver, vários ninjas aqui teve uma infância bem ruim e traumática, porém, alguns viraram heróis e outros acabaram virando vilão e depois, em algum momento, pode ser que tenham virado heróis, como é o caso do próprio Gaara. E um ninja aqui que teve bastante motivo pra ser vilão, mas escolheu ser herói e é por isso que é um dos personagens mais maneiros da obra, é ele, Kakashi Hatake. Kakashi perdeu a mãe muito cedo e ainda criança viu seu próprio pai, um herói lendário de guerra na Vila da Folha, ser humilhado pela vila, cair numa grande deprê e assim tirar a sua própria vida. Tentando nunca mais cometer o mesmo, entre aspas, erro do seu pai, Kakashi passou a viver apenas pelas regras, mas isso também não o salvou, até porque ele entrou bem cedo na guerra e logo depois de se tornar um Jonin, acabou perdendo o seu companheiro de equipe, Obito Uchiha, de forma extremamente trágica. Sem tirar que pouco tempo depois, como se não bastasse, Kakashi ainda é forçado a matar a sua própria companheira, a Rin, assim ficando muito mais traumatizado. Porém, as perdas da vida do Kakashi não param por aí. Mesmo ele sendo um ninja super sério e focado, o Kakashi é um dos ninjas mais azarados que eu já vi. Porque, como eu falei, ele começa perdendo a mãe, depois ele perde o pai, depois ele perde o companheiro de equipe, o Obito, perde a companheira, a Rin, e por fim, no dia do ataque da Raposa de 9 Caudas, que é inclusive o dia do nascimento do Naruto, o Kakashi acaba perdendo também o seu mestre, Minato Namikaze, crescendo assim de forma totalmente reclusa e seguindo totalmente as regras, tanto que nessa época, Kakashi fazia parte da Anbu e era um dos ninjas mais cruéis, até porque era um dos mais traumatizados. E vale citar, galera, que na história do Kakashi mostra que a amizade, o poder de uma boa amizade, pode sim salvar vidas, até porque o Kakashi estava naquele limbo total, porém, só Mai Togai, que acabou vendo ali esperanças ainda no seu amigo e acabou sugerindo para que Hiruzen tirasse o Kakashi da Anbu, porque ele estava muito cruel e só alimentando mais esse trauma. Então é depois daí que o Gai meio que convence o Kakashi e o Hiruzen que o Kakashi se torna o Jonin da Vila da Folha, pega alguns times ali, mas ainda muito cruel, acaba reprovando todos eles e por fim aceita ficar com o time 7 e acontece toda essa reviravolta agora numa fase de felicidade na vida do Kakashi Hatake. Mais ou menos porque quando ele é Jonin ele perde também o aluno, o Sasuke, mas enfim, a infância do Kakashi foi muito triste, é muito bom que ele sempre foi um ninja tão legal e bondoso. 一応極秘扱いなんだけど戦争を知らない世代だよ。オビトにも報告してやらなくちゃ。Minato Sensei. Itachi Uchiha. Embora muitos achem que o Itachi não sofreu na infância, até porque ele era muito amado, Itachi nunca teve direito de ser uma criança. Desde muito jovem, ele foi exposto aos horrores da guerra, viu corpos e destruição antes de entender o que aquilo de fato significava e passou a pensar como um líder quando ainda deveria estar brincando, como uma criança comum. Esse amadurecimento acabou forçando ele a enxergar o mundo de uma forma muito fria e estratégica, até ser colocado diante da escolha mais cruel de toda a obra: salvar o seu clã ou salvar a vila. Isso tendo apenas 12 anos, ou seja, ele ainda era uma criança. Mas enfim, Itachi escolheu Konoha e aceitou carregar sozinho o ódio do mundo inteiro, assassinando seu próprio clã para evitar uma guerra civil e uma destruição muito maior. Como eu disse, tudo isso quando ainda era uma criança, ou melhor, um pré-adolescente. Nagato Uzumaki.
Galera, as 3 crianças da Vila da Chuva, sendo o Nagato, o Yahiko e a Konan, sempre sofreram bastante, cada um ali com uma realidade, e ainda se encontram e se juntam ainda bem jovens, até porque eles estavam num período totalmente de guerra. E mesmo que o Yahiko e também a Konan tenham sofrido bastante quando criança, eles não sofreram tanto quanto o próprio Nagato. Até porque as 3 crianças nasceram em um país completamente destruído pela guerra, passando fome, vivendo como refugiado e perdendo os pais ainda quando criança. Porém, na história do Nagato, que pelo menos foi mostrada, ele ali perde tanto seu pai quanto a sua mãe quando ainda é muito jovem, isso durante um conflito que Konoha estava tendo com a Vila da Chuva. Assim, ali Nagato mostra os poderes do seu Rinnegan, até porque vale citar que Madara implantou o Rinnegan dele no Nagato quando Nagato ainda era criança sem perceber. Dito isso, Nagato já tinha o fardo de carregar esse doujutsu. Nesse dia ele acabou matando o assassino dos seus pais e saiu vivo, assim encontrando Konan e Yahiko. Dessa forma, eles sempre viveram ali numa espécie de reclusão e tendo que se virar sozinho, mesmo quando ainda eram bem crianças. Assim, crescendo de forma traumatizada e utilizando ali esse trauma de forma pro bem, até porque a primeira formação da Akatsuki que eles fizeram era ainda uma formação que visava a paz dentro da Vila da Chuva. Porém, as coisas sempre são um pouco piores pro ambiente que está em guerra. E aí acontece a fatídica cena onde Hanzo da Salamandra sequestra a Konan e em troca da vida da Konan pede a vida do líder da organização Akatsuki. Assim, Yahiko acaba morrendo, Nagato acaba ficando extremamente traumatizado e Obito utiliza ali o seu poder de manipulação para assim mudar o viés da Akatsuki, fazendo ser uma organização criminosa. Bom, todos os Uchiha que foram mostrados na obra, todos sofreram bastante, até porque nesse processo de evolução do seu Mangekyo e etc, você precisa ali ter um grande impacto sentimental. Então, quase todo Uchiha aí que despertou o Mangekyo teve algum tipo de sofrimento muito grande, pelo menos todos os que foram mostrados. Dito isso, todos os Uchiha sofreram, porém, um Uchiha que eu acho que sofreu bastante, foi o que mais sofreu na infância, é ele, Sasuke Uchiha. Bom, enquanto Uchihas, como por exemplo Madara e o seu próprio irmão Izuna, perderam vários companheiros e inclusive irmãos durante a guerra na Era dos Reinos Combatentes, nenhum sofreu tanto quanto o Sasuke, porque o Sasuke não perdeu ali só seu irmão, ou seu pai, ou sua mãe, mas o seu clã inteiro de uma vez só. Sasuke teve uma infância feliz por pouco tempo, vivendo à sombra do seu irmão que era genial, mas ainda assim cercado por uma família, segurança e também um tanto quanto de afeto, até perder tudo em uma só noite. Noite essa que foi quando o seu clã foi massacrado nas mãos do seu próprio irmão. Inclusive, depois de ver que seu clã foi todo massacrado, Sasuke Uchiha foi forçado a reviver esse trauma repetidas vezes através do Tsukuyomi do Itachi, pois o plano do Itachi ali era forçar ao máximo um trauma na mente do Sasuke para que ele ficasse forte o suficiente e não morresse nas mãos dos inimigos e quem sabe no futuro restaurasse o clã. Enquanto Naruto gritava para ser reconhecido, Sasuke, depois de perder toda a sua família e ter sentido o que era ali o amor familiar, o Uchiha se tornou extremamente fechado e totalmente contra qualquer tipo de amizade ou relação afetiva, transformando a vingança para contra o seu irmão Itachi como seu único objetivo capaz de mantê-lo em pé. Tanto que durante toda a sua juventude, a única coisa que Sasuke buscava era poder, fazendo com que ele até mesmo escolhesse dar o seu próprio corpo pro Orochimaru em troca de ficar mais forte para poder, no fim, derrotar o seu irmão. Eu conheço. É a casa da nossa infância. Você é fraco, Sasuke. Você será ainda mais. Neji Hyuga. Neji cresceu de uma forma muito triste, aprendendo que a sua vida não pertencia a ele. Isso porque, nascido no clã secundário do clã Hyuga, Neji foi marcado ainda criança com um selo em sua testa, sendo esse um símbolo que deixava claro que sua existência servia apenas para proteger a família primária, até porque era a família primária que tinha posse de controle desse selo, podendo eliminar qualquer membro da família secundária em um instante, a fim de proteger o Byakugan.
Ele viu o seu próprio pai morrer em nome dessa cultura, se sacrificando em nome dos Hyuga para poupar uma guerra contra a Vila da Nuvem, assim traumatizando e fazendo com que Neji nutrisse um ódio profundo contra esse sistema Hyuga por bastante tempo. Enquanto outras crianças treinavam sonhando com o futuro, Neji cresceu nutrindo um grande ódio e acreditando que tudo já estava decidido desde o nascimento e que o esforço não mudava em nada, fazendo com que sua frieza e rigidez no início ali da série não vinha só de arrogância, mas também de alguém que acreditava que aceitar o destino era menos doloroso do que lutar contra ele. Escuta, Neji. O seu destino está claro pra você? Tá, eu entendi, pai. Uma ameaça. Pai, o que foi? Leve seu pai pra casa. Kimimaro. Bom, Kimimaro foi uma das principais cobaias do Orochimaru, que na época, quando fundou a Vila do Som, inclusive, chegou a recrutar vários shinobis que sofriam bastante na infância, como por exemplo, a Guren, a Karin, o Trio do Som, o próprio Quarteto do Som e vários outros shinobis, que normalmente eram órfãos e Orochimaru recrutava para fazê-los de suas cobaias. No caso do Kimimaro, Kimimaro nasceu temido pelo seu próprio clã por causa da sua habilidade especial, pois, ainda quando criança, ele era mantido preso pelo fato de ter uma das Kekkei mais poderosas extremamente afloradas em seu corpo, conhecida como Shikotsu Miyako. Assim, crescendo como uma arma de guerra para o seu clã, sem qualquer noção de afeto ou pertencimento. Quando finalmente foi libertado desse sofrimento, especificamente depois que todo o seu clã foi abatido, Kimimaro não sabia viver, não sabia fazer escolha e não sabia nem quem ele era, até ser encontrado pelo Orochimaru, a primeira pessoa que lhe deu um propósito. E mesmo que esse propósito fosse ser usado como uma arma, assim como seu clã também queria, Kimimaro não buscava poder nem glória, buscava apenas um lugar onde pudesse existir sem ser rejeitado. E tudo isso fez com que sua infância fosse extremamente traumática e ele crescesse como um cara extremamente quebrado mentalmente, até porque Kimimaro, até os últimos momentos de sua vida, nunca teve amor próprio em si e sempre refletia esse amor no próprio Orochimaru. O mais jovem e mais talentoso de todos do clã Kaguya. A verdade do mundo através dos meus olhos, Kimimaro. Você é meu hospedeiro ideal. Obedeçam-me, ou morrerão. E galera, como menção honrosa, tem mais vários outros ninjas que sofreram bastante na infância, até porque a infância dentro do mundo ninja, pelo menos ali na época do Naruto clássico, do Shippuden e tudo pra trás, era bem difícil viver e crescer como um ninja num ambiente totalmente hostil, com vários conflitos entre as nações, foi certamente algo bem dificultoso. Por esse motivo, como menção honrosa, tem mais uma par de ninja que eu posso falar, como por exemplo, o próprio Rock Lee, que sempre foi rejeitado, o Maitodai também sempre foi rejeitado, o Gai, o Choji também, até certo ponto ali. Vários ninjas sofreram bastante na infância, então comenta aí qual outro ninja que sofreu. Quase todos os vilões em algum momento sofreu ali na infância, certo? O próprio Obito, pô. Não posso esquecer de falar do Obito, que sofreu bastante. Deixa eu falar do Obito agora rapidinho. Você achou que acabou? Não acabou não, porque o que acontece? Obito Uchiha cresceu como uma criança bem legal, bem nobre ali, muito bondoso. Porém, depois do acidente dele com a pedra, Obito foi recrutado pelo Madara e sofreu, vendo ali vários de seus companheiros, como por exemplo a própria Rin, morrer diante dos seus próprios olhos e sofrer uma espécie de lavagem cerebral do próprio Madara, passando boa parte da sua infância preso em uma caverna. Mas eu gostaria de saber, na sua opinião, quem foi o ninja que mais sofreu na infância? Pô, eu acho que o Gaara talvez tenha sofrido mais que o Naruto, pô. Não sei. Qual? Comenta aí, o Sasuke também sofreu bastante, mas eu vou de Gaara. Comenta aí quem você acha. Também comenta qual outro ninja que sofreu bastante, tanto quanto os ninjas que foram citados, mas nesse vídeo não foi citado, porque se tiver bastante, eu faço uma parte 2, ok? Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Me siga nas redes sociais, Gustavo_Camus. Se inscreva aqui ativando o sininho. Conheça meu canal secundário Camus Play, que também é bem legal. E cola com a gente, porque sempre tem conteúdo do Mundo Ninja, ok? Por aqui eu vou indo nessa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!